Alô vocês, alunos e alunas do oitavo ano, e aí pessoal, como vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Prontos aqui para a nossa Lesson 20, nossa 20ª aula remota, pessoal? Muito bem, veja só, hoje nós daremos aqui continuidade ao conteúdo da semana passada. Semana passada nós entendemos a importância do to e também vimos que é possível formar algumas frases sem utilizar o to, colocando o ing ao final do verbo, certo? Formar infinitivos colocando o ing ao final do verbo. E aí surgem muitas dúvidas, mas quais são as regras que eu devo usar com esse gerúndio? Quais são as regras que eu devo usar com o infinitivo? Como é que eu sei onde colocar o ing? Isso é o que nós veremos hoje, tá certo? Então, essa regra de hoje tanto servirá para fazer presente contínuo, passado contínuo, quanto servirá também para formar o infinitivo. Vamos lá. Regras do gerúndio em inglês, certo? Regras do gerúndio em inglês. Gerúndio, em português, vamos entender que o nosso gerúndio é ando, endo, indo ou ondo. Mas como assim, professor? O verbo estará no gerúndio quando estiver dizendo comendo, bebendo, dormindo, pondo, certo? Então, essas terminações em português nos indicam que o verbo está no gerúndio, tá certo? Olha só agora. O gerúndio no inglês será formado apenas pelo ing, ing. E agora nós veremos regrinhas para usá-lo corretamente. Regra geral, aquela que vai abranger a maioria dos verbos. Acrescentar o ing ao final do verbo. Essa é a regra geral, certo? A regra inicial. Então, verbos como to work, to sleep, to eat, se tornarão working, sleeping, eating, ok? Um detalhe importante aqui, pessoal, é que mesmo sendo infinitivo ou sendo gerúndio, a letra G no final é sempre muda. Então, ó, não é working, é working, sleeping, eating, ok? Então, você vai aqui fazer essa letra G muda. Essa é a regra que vai para a maioria dos verbos. Vamos para nossas exceções agora. Verbos terminados em E. Devemos retirar o e acrescentar o ing ao final do verbo. Então, se o verbo terminou em E, nós vamos tirar aqui essa letra e vamos colocar o ing. Por exemplo, to drive, to love, to write. Virou driving, loving, writing, ok? Se acabou com a letra E, nós tiramos a letra E e colocamos ing. Aí você pode se perguntar, ô professor, e se o verbo tiver duas letras E, duas letras E no final? O que eu faço? Eu deixo as duas? Eu tiro as duas? Como é que a gente faz? Então aqui, ó, verbos terminados em EE, duas letras E. Devemos manter a terminação e acrescentar o ing ao final do verbo. Como assim, professor? Verbos to see, que é o nosso verbo ver, to agree, que é o nosso verbo concordar, fica sim, agreeing, ok? Se eu tenho duas letras E, eu não tiro, eu deixo e coloco ing. Importante, viu, pessoal? Lembrar aí das regrinhas, anotar. Agora, com certeza, a regra que causa mais confusão. Por quê? Porque ela foge de outras coisas que nós já vimos. Quando estudamos Simple Present, nós vimos que o Y se transformava em I. Quando vimos passado simples, vimos que o Y se transformava em I. Mas preste atenção, pessoal, quando falarmos de gerúndio, o Y ele vai ficar. Olha só, devemos manter o Y e acrescentar o ing ao final do verbo. Então, não muda nada no verbo. Olha só, to play, to cry, to study. Não importa se antes vem consoante, se antes vem vogal. Quando estamos falando de gerúndio ou do infinitivo com ing, o verbo se mantém. Play vira playing. Cry vira crying. Study
studying. Então, olha, nessa situação, pessoal, quando eu estou falando de gerúndio, quando eu estou usando o verbo no infinitivo, o Y continua, ele não sai. Beleza? Vamos seguindo. Uma situação bem interessante também agora, pessoal, quando o verbo termina em I e E. Quando o verbo acaba assim, por exemplo, July, to die, devemos transformar o I e E em Y e depois acrescentar o NG ao final do verbo. Então, to lie, para que se mantenha a mesma pronúncia, ó. Porque lie, seja escrito com I e E ou com Y, se lê exatamente igual. Ó, to lie, lie. To die, die. Então, to lie vira lying, to die vira dying. To lie, lying, to die, dying, certo? Aqui, mentindo, e aqui, morrendo, ok? Então, se você vai usar ou no infinitivo ou no gerúndio, o IE vira Y. Nossa última situação aqui de hoje, pessoal, que é quando nós temos um CVC. É agência de viagens, professor? Não. CVC aqui é o nosso consoante, vogal, consoante. Verbos terminados em consoante, vogal e consoante, devemos dobrar a última consoante e acrescentar ing ao final do verbo. Vamos para os nossos exemplos. To stop, to run, to get. Até aí tudo bem. O problema às vezes está na pronúncia, porque você quer falar stop ping, né? Mas veja, temos um verbo que já acontece isso, que é muito conhecido, que é shopping. Shopping. Eu nunca vi ninguém falar shop ping. Ah, eu vou para o shop ping. Então a regra é a mesma, ó. Stopping, stopping, running, running, getting, getting, certo? To stop virou stopping, parar, parando. To run, running, correr. To get, getting, conseguir, adquirir alguma coisa, certo? Então, pessoal, essas foram as regrinhas aí que vão nos ajudar a formar, seja infinitivo ou seja gerúndio, quando nós precisamos aí usar o nosso ing, saber colocar o ing no lugar certinho, ok? Lembre aí sempre de copiar os slides, vai ajudar muito você a memorizar. Faça as atividades propostas pelo seu professor e pela sua professora. Por enquanto, não podemos relaxar. Máscara. Thanks for watching the video. I hope to see you here at the next class and see you later.